Olá pessoal, meu nome é o professor Leonardo Odair, sejam bem-vindos ao canal No Mérito. Hoje eu vou falar sobre juros. Você sabe qual que é a diferença entre juros e correção monetária? Você sabe aplicar corretamente esses dois institutos? Bem, vamos falar primeiro sobre correção monetária. Correção monetária nada mais é do que a atualização do valor de compra em decorrência da perda inflacionária. O que é essa perda inflacionária? É o real poder de compra de determinada moeda. E a correção monetária ela pode ser calculada por vários índices. Nós temos o INPC, o INCC, o IPCA, o IGPM. Nós vamos fazer um vídeo específico explicando para vocês cada um desses índices e como calcula corretamente a correção monetária sobre os contratos. O objetivo hoje é falar sobre juros e correção monetária aplicada aos contratos bancários. E para isso a gente vai fazer uma sequência de vídeos semanais explicando para vocês quais são os principais aspectos desse contrato que gera dúvidas em inúmeros advogados. A gente vai tratar sobre juros, nós vamos tratar sobre remuneração de capital, nós vamos falar sobre correção monetária, multa, comissão de permanência. Vai ser uma sequência de vídeos bem esclarecedoros sobre esse assunto tão debatido hoje nos tribunais. Vamos lá! Superada essa estratégia, o que é correção monetária? Você precisa também saber qual que é a definição de juros. Juros nada mais é do que o fruto produzido pelo próprio capital e possui dois gêneros muito bem distintos. Nós temos os juros remuneratórios e nós temos também os juros moratórios. Vamos lá, o que eu falei mesmo? Esclarecido o que é correção monetária, é indispensável também vocês saberem a definição de juros. Os juros nada mais é do que o fruto produzido pelo próprio capital e tem dois gêneros muito bem específicos. Nós temos os juros remuneratórios e temos os juros moratórios. Os juros remuneratórios, como o próprio nome diz, remunera determinado capital. E a taxa média desses juros ela vai ser regulada pelo Banco Central. E o que são juros moratórios? Juros moratórios nada mais é do que o fato jurídico ocasionado pelo não pagamento do devedor ou ainda pelo não recebimento do credor, conforme estipulado na convenção entre as partes ou ainda pela lei regulamentadora daquele tipo de negócio. Os juros moratórios ele é tratado especificamente no Código Civil entre os artigos 394 até o artigo 401 do Código Civil. O conceito de mora decorre de um prejuízo causado ao credor e o próprio Código Civil, no seu artigo 395, delimita aquela diferença que nós falamos no início. O artigo 395 fala que desse prejuízo deve responder o devedor, tanto pelo valor atualizado quanto ainda a incidência de um juro. Esse juro que o Código Civil delimita são exatamente os juros moratórios, que popularmente também são conhecidos como juros legais. Esses juros legais, qual o padrão que eu devo cobrar nos contratos bancários? Bem, o Código Civil ele vai abraçar esse assunto no seu artigo 406, quando ele fala que, quando não forem convencionados os juros no instrumento contratual, dos juros moratórios, eles não podem ser estipulados acima da taxa fixada para as dívidas da Fazenda Nacional. Mas qual que é essa taxa? Quanto que vai ser atribuída aos juros moratórios? Para resolver essa lacuna, veio o Código Tributário Nacional. Nós adotamos o que está estabelecido no Código Tributário Nacional no seu artigo 161, parágrafo 1º, onde que ele fala que os juros de mora deverão ser calculados a taxa de 1% ao mês, no máximo. Então aqui já vai uma grande dica. Se você vê um contrato bancário e nesse contrato bancário tiver cláusula delimitando que um juro remuneratório será de 8%, e na cláusula estabelecer que em uma situação de inadimplência ou de mora ficarem estabelecidos a cobrança de juros moratórios iguais aos juros remuneratórios, você tem uma ilegalidade patente. É ilegal a cobrança de juros moratórios acima de 1% ao mês. Então a primeira coisa que você vai analisar e fica essa grande dica. Para isso, pessoal, vale vocês darem uma lida na súmula 379 do STJ, onde fala que os contratos bancários que não são regidos por lei específica, os juros moratórios poderão ser convencionados só até 1% ao mês. Fica a dica, espero que vocês tenham gostado um pouco da diferença entre juros moratórios, juros remuneratórios, e no próximo vídeo, semana que vem, nós vamos falar sobre correção monetária, nós vamos falar sobre multa contratual e vamos falar também sobre comissão de permanência. Além disso,
dê o seu joinha aí no vídeo se vocês gostaram e clica também no sininho para vocês já receberem automaticamente o próximo vídeo durante essa sequência que nós vamos tratar sobre contratos bancários. Fiquem com Deus, até mais!